Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians acrescentou mais uma posição na busca por reforços para 2026. Depois de fechar com Gabriel Paulista, Pedro Milans, Matheus Pereira e Caio César, ou seja, um zagueiro, um lateral direito, um volante e um atacante de lado de campo, o Timão ainda busca de forma prioritária um lateral esquerdo e também um volante e mais um ponta. Esse lateral esquerdo é necessário a partir da não renovação de Fabrício Angeleri. Tratativas para a renovação do contrato do jogador acontecem há mais de um mês e não avançaram. Tudo porque quando ele deixa o futebol espanhol e vem para o Brasil, ele recebe a promessa do Augusto Melo de que em dezembro teria direito a um reajuste salarial. O Augusto foi embora, nova diretoria entende que precisa reduzir em pelo menos 30% o custo da folha salarial para 2026 e o Corinthians não é capaz de alcançar as cifras pedidas pelo Angeleri. Até por isso, já há um mapeamento, especialmente no mercado brasileiro, para a contratação de alguém que possa concorrer com o Matheus Bidu. Prioridade se dá por um lateral brasileiro, até porque o limite de estrangeiros está perto de ser alcançado. Você sabe que no Paulista você pode contar com no máximo 7 estrangeiros, no Campeonato Brasileiro com 9. Volante dos sonhos no Corinthians hoje é Alisson, que pertence ao São Paulo, é um pedido expresso de Dorival Júnior, embora Alan do Flamengo também esteja na parada. Por que eu citei mais um ponto? Além do Caio César, o Corinthians entende que precisa de um outro jogador de velocidade, até porque perdeu 2 atletas nessa função. Romero e Thales Magno não tiveram seus contratos renovados. A saideira sobre o Timão, Matheus Pereira, enfim, foi anunciado. Volante contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, empréstimo com compensação financeira. O Corinthians assume 100% dos seus salários e já sabe quanto vai precisar gastar se quiser comprá-lo no fim do ano. Você já está inscrito no canal? Vou ficar te pedindo isso, né? Eu sei que você já está. Se você não está, por favor, tá? É só o que eu peço. Obrigado. Vamos lá. Tem novo anúncio, novo jogador confirmado, Matheus Pereira, 28 anos, a gente já tinha falado sobre ele, né? Tá treinando desde quarta-feira no CT Joaquim Grava, inclusive já está registrado no boletim informativo diário, pode até ser relacionado. Imagino eu que esteja no banco de reservas, não como titular, mas quem sabe possa fazer a sua estreia na Neoquímica Arena nesse domingo, no clássico majestoso contra o São Paulo. Matheus Pereira, aquele que é da base do terrão, que rodou a Europa, chegou a jogar no Barcelona B, Empoli, rodou Itália, e de repente estava no Fortaleza e o Marcelo Passo conseguiu esse empréstimo de 1 ano com opção de compra para que ele possa jogar. Eu vou dizer um negócio para vocês, esse cara tá chegando num sentido até de desconfiança. Poxa, o homônimo do Matheus Pereira do Cruzeiro, né, um grande meia do futebol brasileiro, o menos badalado, né? O Matheus Pereira menos famoso, um jogador que estava lá no Cruzeiro, no Fortaleza, não foi tão aproveitado assim, né? Deu 3 assistências, fez um gol, não era um titular absoluto, aí tá vindo, né, como empréstimo aqui pro Corinthians e tal. Cara, eu vou dizer um negócio, esse cara vai jogar, viu? Eu acertei sobre André Carrilho. Ele não tá numa fase muito boa, teve uma lesão grave recente e tal, mas o Carrilho, quando chegou muito bem, né? Cara, eu tô desconfiado. E é muito mais uma sensação do que necessariamente uma informação, né? Não tem como a gente saber. Muitas vezes o cara troca de ares, joga bem, joga mal, o cara, às vezes, a camisa pesa, aquela coisa toda. No caso dele, o cara já sabe o que é ser Corinthians, né? Ele é surgido, nascido, criado no terrão. No terrão, entre aspas, né? Porque não é mais terrão. Foi jogador da Copinha de 2016, né? 2017 o Corinthians ganha. Eu acho que ele não estava naquele time mais. De qualquer forma, é um jogador das categorias de base. Sabe o que é o Corinthians. E vai jogar bem, tá? Não sei se ele vai ser protagonista e tal, mas o Rodrigo Garro, além do Breno Bidon, e o Breno Bidon pode sair, a gente sabe, tem um substituto. Acho que o Matheus Pereira pode fazer muito bem essa função. Outro jogador que está vindo é o João Ricardo, goleiro de 37 anos, que também estava no Fortaleza, que já passou pelo Ceará, já passou por outros tantos clubes, América Mineiro. Um goleiraço, tá? Gosto muito dele. Pô, Chico, mas o Corinthians tem o Hugo Souza. Pois é, mas quando o Hugo não joga? O Hugo, se for para a Copa do Mundo, vai ter que se ausentar uns dias antes, inclusive. Eu sei, tem o Felipe Longo, eu sei, tinha o Matheus Donelli, mas o João Ricardo é aquele cara que você não precisa testar. Se o Hugo Souza se ausentar por alguma eventualidade,
e ele precisou em vários momentos, seja por lesão, seja por convocação, bota o João Ricardo, tá resolvido. Tá resolvido. O João Ricardo é goleiro profissional, com experiência, com capacidade. Acho que acerta demais. O Hugo é teu titular. O Hugo Souza é ídolo do Corinthians, é um cara que vai resolver sempre. Agora, quando ele não puder jogar, o Palmeiras fez isso com o Marcelo Lomba durante muitos anos e continua fazendo. Saiu o Everton e tá lá ele. O Lomba sabe que ele não vai ser o titular do Palmeiras, mas ele sabe que quando o Palmeiras precisar, ele tá lá. E é isso que tem que acontecer. Porque quando você bota um menino, o menino ele tem uma pressão tão grande de muitas vezes ter que dar conta do recado na ausência do titular, que ele às vezes não consegue ter o mesmo nível, porque é difícil mesmo. E joga frio e não tem tantos jogos na carreira normalmente, então é mais difícil. Um cara como esse, ele entra e ele faz como se, sabe, fosse algo corriqueiro na vida dele. João Ricardo, olha que acerto. Eu sei que é mais um jogador do Fortaleza, eu sei que muita gente vai dizer, pô, o Marcelo Paz tá criando uma filial. Cara, ele tá indo nos seus contatos, ele tá indo onde ele pode e vamos combinar. Fortaleza não é um manancial ruim, não é uma prateleira ruim de você buscar jogadores. É um time que acabou rebaixado, mas que tem ótimos jogadores para você aproveitar por ali. E se tem um cara que tem relações com esse clube, melhor ainda, porque aí você consegue equacionar uma condição financeira favorável, que é o caso. O João Ricardo vem sem custos, o Rian tá indo para lá, o Matheus Pereira também vem nessa pegada, tá tudo certo. O Corinthians está identificando algumas questões pontuais, está olhando para o Fortaleza e está vendo, cara, no Fortaleza tem algumas situações que caberiam aqui. E pronto, você tem um cara que facilita tudo isso. Não vejo problema, não vejo crise nessa situação. Inclusive, exalto. Acho interessante que seja feito dessa maneira. Vamos projetar o jogo contra o São Paulo, já porque, assim, o Dorival montou um time quase titular, ou com o que ele tinha de melhor contra a Ponte. Deu uma bela preservada contra o Bragantino, tomou uma pancada e agora a tendência é que ele escale de novo o que ele tem de melhor. O problema é que o que ele tem de melhor talvez não seja exatamente o melhor, porque o Ranieri, por exemplo, titular absoluto no meio-campo e uma função em que você não tem outro cara com a mesma característica. Ele ainda sente resquícios de dores. Então, ele é dúvida para o jogo. Eu acho muito difícil que ele seja escalado como titular. No caso da final da Copa do Brasil, ele também estava praticamente fora, mas aí ele jogou porque aí a gente está falando, não foi só a final, foi a semi e o segundo jogo. A gente está falando de jogos decisivos ali, reta final, o cara vai no sacrifício, dá uma infiltrada e pronto. Não é o caso agora, não tem essa necessidade. Então, fosse uma final de campeonato, talvez o Ranieri jogasse. Como não é, mesmo sendo um clássico, eu acho que ele não começa, a menos que ele esteja 80%, 90%, e aí talvez ele jogue alguns minutos. O Memphis, cara, ainda segue de fora, ainda segue trabalhando, cuidando, né? Voltou às atividades essa semana. O Memphis está sendo trabalhado, a gente sabe, para o final do mês, quando teremos a estreia no Campeonato Brasileiro e dia 1º de fevereiro, a final da Supercopa diante do Flamengo. É o mesmo cenário e a mesma previsão para Rodrigo Garro, que retornou, trabalhou com bola, com uma proteção no seu punho esquerdo, onde ele foi submetido a uma cirurgia. Ele talvez até, repito, fosse uma final, entrasse em campo, mas não é o caso. Então o Garro está sendo preparado também para o final do ano, final do mês, especialmente para a decisão da Supercopa diante do Flamengo, 1º de fevereiro em Brasília. Então, Garro está fora, Memphis está fora, Ranieri é dúvida, e aí a gente está tentando montar esse time aqui para encarar o São Paulo no clássico majestoso. Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, a dupla de zaga Gustavo Henrique e André Ramalho, e aqui as coisas começam a se alterar. Sem o Ranieri, o Rian indo embora, o Maicon que já foi, o Carrilho muitas vezes faz a função de primeiro homem para o Dorival, o que eu não concordo, mas o Dorival acha que ele é bom nisso. Eu escalaria Charles de primeiro homem, aí uma segunda linha com André e Breno Bidon, porque aí você tem intensidade, poder de marcação e qualidade técnica. Dieguinho, Yuri e Guinegão. Esse seria o meu time do meio para frente. O Kaique pode aparecer? Pode. O Memphis não tá. O Vitinho, acho que mais para segundo tempo. O Carrilho, não acho que tem uma condição física para começar o jogo, mas pode ser que apareça também. A
a gente vai ter que esperar um pouco mais para tentar projetar essa escalação, mas são essas as possibilidades e talvez essa tendência que o Dorival escale contra o São Paulo. Tem uma ausência já confirmada no São Paulo, que é a do volante Alisson. O Alisson não foi relacionado contra o São Bernardo e não está relacionado diante do Corinthians. Muito por conta de uma negociação existente. O Corinthians simplesmente foi atrás do volante Alisson. Pedido de Dorival, jogador que foi muito bem com o Dorival, campeão de Copa do Brasil sendo destaque, cotado em seleção brasileira. Muitos disseram que ele se reinventou na posição, porque o Alisson jogou no meu Grêmio, eu conheço. Chegou lá como meia atacante. Renato até transformou ele num meio-campista aberto pelo lado com poder de marcação, algo que ele fazia já com o Ramiro, que também depois parou no Corinthians. Só que o Alisson ele surge como ponta no Cruzeiro, depois meio atacante, ele vai voltando. E no São Paulo, o Dorival fixou ele como um segundo homem de meio campo. E ele foi bem demais. Primeiro, jogador inteligente, de ótima leitura tática, de boa condução de bola, de ocupação de espaços e entendimento de pisar na área, porque muitas vezes isso não é fácil, como muita gente pensa. Então ele tem uma característica ofensiva porque ele era meio atacante. Ao mesmo tempo que ele adquiriu um poder de marcação e de preenchimento de espaços e de aquele pescocinho do volante de poder saber construir a jogada desde trás. O Alisson tem essas características. O Dorival entendeu que ele perdeu espaço no São Paulo, e perdeu mesmo. Pode ser que no Corinthians ele seja recuperado. Então, hoje, se você olhar o time do Corinthians, cara, ele seria um segundo homem tranquilamente. Você poderia jogar com Ranieri, Alisson, Bidon e Rodrigo Garro. Puta, seria um belíssimo meio-campo. A questão é, o São Paulo não vai liberar facilmente, mas cogita conversar, cogitou já. E vários jogadores estão sendo colocados nessa moeda de troca, porque o Corinthians não vai pagar direitos. E o São Paulo, ao mesmo tempo, não vai exigir valores porque sabe que não vai receber. Então, daqui a pouco, se vem um jogador para lá, outro para cá, facilita. O problema é que os jogadores aventados inicialmente, eles são o Héctor Hernandes, o zagueiro Renato, o próprio Kaká. O São Paulo não vai querer. Ao mesmo tempo que o São Paulo pedindo o Ranieri, o Breno Bidon, também não vai levar. Jogadores titulares. Existe uma perspectiva, uma possibilidade muito boa de José Martínez. Mesmo que ele tenha sido importante contra o Vasco no último jogo, seja quase um titular, não tem previsão dele voltar da Venezuela ainda, então o clube está aguardando por isso, mas uma hora ele vai ter que voltar. O Martínez, ele é colocado assim, do tipo, ele é muito inconstante, ao mesmo tempo que faz grandes jogos. Em outros ele desaparece, em outros ele não se reapresenta depois de folga. É um menino meio problema, mas ele poderia ser envolvido nessa negociação. O que vocês acham? Você, corintiano, liberaria o Martínez para receber o Alisson? Você, São Paulino, aceitaria o Martínez para liberar o Alisson? Acho que essas são as questões que se impõem e a gente vai ver na sequência o que vai acontecer. O fato é que o Alisson pode sim jogar no Corinthians para ser treinado mais uma vez para o Dorival. Pularia o muro, que não é, né? Eles não estão próximos, mas vocês entenderam a figura. Sairia de um clube para o outro, isso não é tão simples de fazer. O Jadson fez isso, do São Paulo para o Corinthians, e se deu muito bem, porque naquela época o Pato também saiu de um para o outro, e também acho que foi bem. Acho que foi uma troca muito exultante para os dois. O Dorival mesmo foi campeão no São Paulo, não foi diretamente, mas depois foi para o Corinthians e foi campeão também. Então, essas coisas acontecem, tá no futebol. Vai dar certo? Não sei. Fala galera, fechando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela companhia. Já deixa o like aí para dar aquela força pro canal, tá? O canal tá começando agora, precisa dessa força de vocês aí. Deixa aí nos seus comentários, tá bom? Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Vou fazer uma breve apresentação. Esse canal aqui é do Corinthians, traz notícias todos os dias para vocês, tá? De domingo a domingo, então fique por dentro de tudo. Se inscrevendo nesse canal e também ativando o sininho de notificação, tá bom? Também deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? A participação de vocês é muito importante, porque ajuda o canal a crescer e ela precisa muito dessa forma. Quem puder também compartilhar com os amigos, já é de grande ajuda, tá bom? Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui, assim que surgir notícia a gente pega e joga aqui no canal para vocês, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.